A gente vai falar de um assunto que eu estou super empolgada para falar, queria muito falar sobre isso. A minha produção, excelente, rapidamente conseguiu esse bate-papo. Lógico, trouxe o doutor Marcos Fernandes, que é veterinário e psicanalista. Já trouxe para nós um bate-papo excelente falando sobre os animais e os seus donos. E agora a gente fala sobre a humanização de animais de estimação. Será que a gente faz isso? Eu tenho 2 cães, eu vou perguntar isso para o doutor. Eu estou recebendo, então, o doutor Marcos Fernandes aqui. Prazer recebê-lo novamente, doutor. Prazer é meu, Jaqueline. Muito obrigado e parabéns pelo seu programa. Muito obrigada. E a gente vai falar sobre um tema, eu acredito que totalmente pertinente à sociedade da época, ao que a gente vive hoje no nosso país. Eu acho que há algum tempo já fora do país a gente via essa realidade, mas agora a gente começa a viver isso aqui. Doutor, é impressão minha ou tem famílias optando por ter animais de estimação, principalmente cães, no lugar de filhos? Não é impressão sua, é uma realidade. Nós estamos vivendo um momento da sociedade onde o ser humano não está em alta, não. Os animais estão em alta, né? Então as pessoas acabam escolhendo ou preferindo os animais como companhia do que seres da mesma espécie ao qual elas pertencem, que são os relacionamentos, né? Há uma priorização e há uma importância muito grande hoje na relação homem-animal. Doutor, como essa escolha de pauta surgiu, né? Como eu cheguei a essa conclusão, a importância desse assunto. Eu fui ao pet com os meus cães e o meu marido e eu vi lá um carrinho que se assemelhava muito a um carrinho de bebê. Eu fui para casa no dia seguinte, conversando com a minha sogra, ela me disse que ela estava passeando pela rua e viu uma moça com um carrinho de bebê e um chalezinho em cima. E como aqui no Brasil a gente tem esse costume, esse hábito, vamos ver o nenenzinho, né? A hora que ela foi olhar, o nenenzinho era um cão. E ela me contou essa história. E na hora, imediatamente, eu pensei, conversei com ela sobre a importância de uma conversa sobre isso. Doutor, até onde esse exagero, tratar o animal como gente, pode ser prejudicial? E como, aproveitando o senhor como psicanalista, eu quero saber se isso é prejudicial para a pessoa e para o cão. Por onde a gente deve começar? Pelo cão ou pela pessoa? Vamos começar pelo cão. Por favor. Eu acho que essa aproximação, esse processo de humanização, essa relação estreita, até é muito bom para o homem, mas não é nada bom para o cão. Isso chama em psicanálise identificação. O cachorro se identifica com o dono e ele passa a copiar trejeitos, manias, características de personalidade e até doenças. Eu trabalho com uma teoria chamada cara de um, focinho de outro, onde os animais, eles copiam dos seus donos, assim como um filho copia do pai e a filha copia da mãe, características desses pais, no caso do cachorro, desses donos, que muitas vezes não são favoráveis. É por isso que eu atendo pessoas deprimidas, cães deprimidos, pessoas ansiosas, animais ansiosos, ou às vezes até doenças, pessoas com câncer, animais com câncer. Pessoas diabéticas, animais diabéticas. É em função desse estreitamento de relação que existe entre o homem, entre o dono, entre o tutor, como a gente diz, e o animal de estimação. Doutor, para que eu possa compreender, muitas vezes, quando a gente vai fazer uma comparação do animal, até mesmo da inteligência do animal, a gente faz essa comparação com o ser humano. Então a gente fala, o animal entende semelhante ao que uma criança de 1 ano, de 2 anos entende. De fato, ele tem essa compreensão? Como que é a compreensão do animal e até que ponto ele nos entende e pensa que é gente? Me explica isso. Excelente pergunta. De fato, se for ver pela ciência, vai dizer que um cão compreende mais ou menos o que compreenderia uma criança até 3 anos. Mas isso é um raciocínio cartesiano, mecanicista. O animal ele é muito mais que isso. O animal ele tem um sexto sentido, uma percepção extrasensorial. É como se você tivesse uma ligação, um fio ligado entre você e seu cachorro. O que você sente, as angústias, suas tristezas, suas decepções, ele sente também. Então, em termos de raciocínio cartesiano, matemático, digamos assim, é uma criança como 3 anos. É o raciocínio de como uma criança como 3 anos. Agora, do ponto de vista de percepção, é muito maior que isso, né? Eu acho que o cão, ele consegue ler a nossa alma, né? Tanto que quando a gente chega em casa triste, chateado, ele percebe. Se você está chorando, o cão, ele se mostra de forma diferente, com um comportamento diferente, né? Quando você está alegre, por exemplo. Então ele sente. Então se ele sente, ele tem uma percepção maior até do que nós imaginávamos, né? E hoje a ciência já comprova que os animais são seres cercientes. Seres cercientes são seres que têm dor de alma, como angústia, tristeza, saudade, né? É por isso que a partir de agora, no 3º milênio, nós estamos vendo o animal de outra forma. Então toda essa questão de não comer carne, não matar os animais, né? Não aprisionar animais, não colocar animais em circo, não fazer rodeio, né? Tudo isso está ligado ao que a gente hoje sabe como ciência, que os animais sentem
essa dor de alma, né? A gente fala muito mais dos cães e dos gatos, porque costumam ser os nossos animais de estimação, mas isso que o doutor está falando abrange vários animais, né? Verdade. Agora, doutor, uma dúvida. O senhor falou de algo que me chama muito a atenção, e daí entra para essa linha tênue, para a gente não exagerar, mas também não esquecer dos nossos deveres enquanto tutores. Vou dar o exemplo do cão que eu tenho de grande porte. Ele convive muito com a gente, não fica tanto dentro de casa quanto o menor, que é o Bernese, mas tem uma curiosidade. Quando a gente vai viajar, costumamos deixar ele com a minha sogra. E ela sempre comenta, ele não come bem quando vocês estão fora. Então, se a gente fica 3 dias fora, ele não come tão bem. Ele come melhor quando a gente chega. E nos primeiros dias, ele só come quando a gente está perto, até passar uma semaninha que a gente voltou com ele. Aí a gente se sente culpado quando vai viajar. Doutor, como conseguir fazer essa ligação? Porque ele também não é o nosso filho que a gente tem que levar para viagem. Não dá para levar para qualquer viagem porque ele é um cão de grande porte. Por outro lado, viaja ou não viaja? O que fazer para não exagerar, doutor? Viaja. O animal, ele não pode mudar a rotina do casal, né? Nem a rotina da família. Tem que ter essas atitudes bem práticas, que é o que você teve. Você viaja e deixa o cachorro com a sua sogra. Perfeito. Ele tem que entender. Na verdade, quem tem que se tratar e se observar é a gente, na verdade. Você não pode se sentir culpada por isso, de forma alguma. Você dá o melhor para o seu cachorro. Alimentação, abrigo, saúde, veterinário, medicamentos, é o suficiente. Agora, você não pode deixar de viajar ou de fazer qualquer atividade física, até porque eu tenho vários clientes que deixam de viajar, deixam de ir em reuniões de família, deixam de ir em festas, porque o cachorro não quer que a pessoa saia. Doutor, eu não vou mentir para o senhor. A principal preocupação é impressionante, principalmente as viagens curtas. Por exemplo, uma viagem de fim de semana. Quando são viagens longas, a gente vai, como se fossem filhos, remanejar a família para ver a sogra, minha mãe para ficar com um, a minha sogra para ficar com o outro. Mas as viagens curtas, quando a gente pensa, vamos viajar no fim de semana, o primeiro pensamento é, mas com quem a gente vai deixar os cães? E a gente já deixou de viajar pela preocupação do que fazer com eles. Isso não é correto, né, doutor? Não é correto. E sabe o que eu oriento? Que o animal fique na sua própria casa. Porque ele passa 2 estresses. Um é a ausência do ambiente ao qual ele está acostumado e outro é a ausência, né, de você, do seu marido, dos seus tutores, né? Então o ideal seria ele ficar em casa e alguém ir até lá, é isso? Exatamente. Porque aí ele sofre só um estresse, que é a sua ausência. Não a ausência do ambiente. É lógico que se você for para a Europa, ficar um mês fora, lógico, né, complicado, né? Mas o ideal, viagens curtas, é que o animal fique na própria casa, né? E tem alguns segredos, por exemplo, o ideal é você usar uma roupa, você e seu marido, algumas horas, não lavar essa roupa e deixar com o cachorro, né? Se você vai ficar muito tempo ausente, o ideal é deixar um som, um radinho numa música clássica. Rogéria, minha secretária, sempre faz isso. Aliás, quando ela vai embora, ela sempre fala, Jaque, deixa a música pro Todd. Eu vou embora, eu deixo a música pro Todd, ele fica mais feliz. É verdade isso, então? É verdade. A Rogéria sempre me disse isso. Eu falei, Rogéria tá doida, ela conversa com o cão e deixa a música pra ele. Ela tem razão. Ela tem razão. Ela tem razão até em conversar com o cachorro. Eu também confesso, mas a Rogéria conversa com o cachorro como se ele fosse uma pessoa e o cachorro responde para ela. Eu acho isso extremamente interessante. É verdade. No consultório, quando os animais estão adoentados, eu peço para o tutor conversar com o animal, né? Da mesma forma que a gente conversa com um filho ou alguém que está internado no hospital, né? O que o parente faz? Olha, escuta, você vai sarar, né? Força. Eles entendem, doutor? Tudo. Uau! Uma coisa interessante, né? O Todd, que é o mais novinho, ele tem meses ainda, não fez 1 ano. E agora ele já está na fase que aprendeu a fazer as necessidades no lugar certo e tudo, mas eles têm aquela pirracinha, né? Principalmente o Todd. Se eu subo, ele tá latindo para eu descer, eu não desço imediatamente na hora, às vezes ele faz as necessidades no lugar errado. Se eu olho para ele e eu falo, por que você fez isso? Ele abaixa a cabeça e se esconde na casinha. Não é possível, como já entende? Ele sabe que eu estou brava com ele. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo. E mais ainda, ele faz de propósito para você ficar bravo com ele. É pirraça mesmo, né? Ele quer chamar atenção, é isso? Exatamente. Ele quer a bronca. Porque quando você dá bronca, você estreita o link com ele, você dá atenção para ele. Então, o ideal é não dar bronca. Ai, sabe que a menina do pet já me falou isso? Já que ignora quando ele fizer isso, exatamente. Não dá bronca. O que isso chama em psicologia reforço positivo. Você está reforçando aquilo que você não quer que ele faça, que é fazer cocô, xixi no lugar errado. Vamos lá de novo para essa linha tênue, doutor. O que a gente não deve fazer no exagero dessa humanização? Eu preciso falar sobre o tal carrinho de bebê, transportar. Eu tenho uma bolsinha onde eu coloco o menor. Mas pro dia a dia isso não é prático, eu prefiro carregar os 2 na coleira quase todos os dias quando a gente passeia com eles. Às vezes a gente coloca os 2 na mesma coleira, eles saem andando, é muito gostoso. Mas eu acho mais prático na coleira. Agora, tem gente que passeia como se fosse um bebê. Isso é perigoso pro animal, doutor?
Eu entendo que não é uma relação saudável. Não é uma relação saudável você colocar um animal no lugar do filho. Filho é filho, cachorro é cachorro, marido é marido, esposa é esposa, irmão é irmão. Pai é pai, mãe é mãe. Eu acho que a gente tem que ter muito bem definido essas relações. Qualquer troca vai ser ruim, né? Qualquer troca vai ser ruim. Colocar o cachorro no lugar do filho é jogar um peso muito grande para esse animal e ele sente. Quer dizer, além dele ser cachorro, ele é o filho do casal. Então é uma pressão psicológica, por isso que tem tanto cachorro neurótico hoje, né? Por isso que eu fui fazer psicanálise, justamente para tentar entender essa relação do tutor com o animal e trabalhar essa questão nas pessoas, né? Hoje eu uso ferramentas da psicanálise nos meus atendimentos veterinários e faço a psicanálise exclusivamente para o tutor quando eu percebo alguma alteração. Por exemplo, a morte. As pessoas não aceitam as perdas, né? E o animal muito pior. Porque ainda a pessoa, em algum momento da vida, ela te decepciona. O animal, ele nunca te decepciona. Amar um animal é amar incondicionalmente, amar sem condições. Isso traz uma dor na perda visceral, aguda, né? É muito dolorido quando morre o animal ou quando a pessoa fica sabendo, o tutor fica sabendo que o animal tem uma doença incurável, né? Então eu trabalho muito essas questões psicológicas, né? Através da própria psicanálise. Doutor, como não confundir esse amor? Acho que tem uma questão também aí das nossas expectativas. Então, eu amo tanto que eu quero colocar a roupinha quando ele não quer colocar a roupinha, que eu quero que ele durma na minha cama quando ele não, às vezes não quer dormir na cama, que eu quero que ele brinque na hora que ele não quer brincar, que eu quero que ele, enfim, eu quero tratar como se ele fosse uma criança, eu quero tratar como se ele fosse gente. Às vezes o animal nem quer aquilo, mas é que eu amo tanto, eu quero que ele tome banho no chuveiro, eu quero que ele, enfim... Como tratar essa linha tênue? Muitas vezes quem precisa de tratamento é a gente, o dono? Muitas vezes não. Acho que todas as vezes que você trata de uma forma exagerada, isso mostra um processo carencial que é teu. Você está projetando no animal algo que talvez você não teve ou que você queira mais, né? O animal não pode ocupar um espaço muito grande na nossa vida. Ele tem que estar ali. O cachorro, eu amo o meu cachorro, gosto do meu cachorro, perfeito. Mas ele não pode ocupar um espaço. Esse espaço é meu. Quando ele ocupa um espaço muito grande, significa que você está deixando de ocupar um espaço que é teu. Você está deixando de se dar atenção, de se cuidar, de se tratar, né? Até porque quando a gente está muito mais preocupado com a gente, não sobra muito tempo para o outro, né? Veja, não tem uma receita, não tem uma fórmula mágica para dizer, é igual filho. Eu tenho um filho de 8 anos. Eu amo meu filho, mas eu preciso repreender meu filho. Eu preciso dar bronca no meu filho, ele vai ser um adulto. Eu preciso dar parâmetros. Os tutores de animais não fazem isso. O cachorro faz o que quer. Faz cocô na cama, né? Faz xixi na sala, e a pessoa acha lindo, sem nenhum tipo de repressão. E isso faz mal para o animal, porque o cão, ele procura um líder. Na matilha, ele procura um cão alfa que o lidere. Na população dos cães é sempre assim, um manda e o resto obedece. Se ele não encontra o líder no dono, ele faz o que ele quer. E ele se perde nisso, ele sofre com isso. Ele precisa de um líder. Né? Então, isso é importante. Né? E de raça para raça eu percebo que isso muda, porque eu tenho 2 raças completamente diferentes. E eu me lembro que logo que eu comprei o Lulu, o Lulu da Pomerânia, uma outra pessoa que já tinha o dono falou para mim e para o meu marido, educa, porque o que eu fiz hoje, eu tenho um e ele manda na gente. Então, cuidado para não acontecer isso com vocês. Perfeito. Isso pode acontecer mesmo, né? É o que acontece. Hoje, da mesma forma que os pais não têm limite sobre os filhos, os tutores de animais não têm limite sobre os animais. Virou uma bagunça, né? É a inversão de papéis completa, né? É como outro dia eu vi no Face, né? Hoje nós temos criança com iPhone e adulto pintando livros de colorir, né? Tá tudo doido, né? Então, eu acho que nós perdemos a noção de tudo, né? Nós viemos de uma geração dos nossos pais que foram muito reprimidos. Então, agora, de alguma forma, a gente entende que a educação tem que ser uma liberdade extrema. Isso é para tudo, é para filho, é para cachorro, tá errado, né? Então, eu acho que a gente não pode perder parâmetro, não de certo e errado, porque o que é certo para mim não vai ser certo para você, mas um bom senso, né? O bom senso é que impera na nossa conversa hoje em relação aos excessos, né, que as pessoas têm com seus animais de estimação.
Doutor, eu já ouvi jovens casais, eu conversei com o senhor fora do ar, o senhor também já ouviu, falando que decidiram que não vão ter filhos e, portanto, vão ter cães. A pergunta que eu faço é lógico que isso acontece mais com cães do que com gatos, porque é muito mais fácil a gente ter o aconchego do cão, o gato ele é mais independente. A pergunta que eu faço é, antes da pessoa tomar essa decisão, ela deve passar por um psiquiatra ou por um psicólogo? Essa pergunta que eu faço, talvez ela seja estranha, mas acho que o senhor entende o que eu quero dizer, né? Não é estranha, não. E eu já tive casos de casais chegarem no consultório e falarem assim, olha, nós casamos, decidimos não ter filho, esse é o nosso cachorro e o senhor será o nosso cão-diatra. Aí eu tiro o cartão do psicólogo e dou pro casal e digo, olha, passa no psicólogo, passa no psicanalista, psiquiatra não. Mas eu entendo que tem alguma coisa errada, né? Eu entendo. A pessoa pode não querer ter filho e eu acho isso completamente normal, aliás, e saudável. Tanto que eu digo, se você não tem condições de ter cachorro, não tenha cachorro. Se você sai de manhã, volta à noite, o animal vai ficar o tempo todo só, não tem animal. Se você não tem condições de ter filho, não tenha filho. Agora, pegar um cachorro e colocar no lugar do filho, você vai fazer uma grande bobagem para o animal, especialmente, né? E vai trazer um transtorno para você mais tarde. Nessa conta vai chegar um dia, porque esse cachorro não vai ter limite, vai ser mimado, isso vai trazer problemas, né? Eu vejo isso todos os dias. Porque a pessoa fala que não quer ter filhos, mas quer ter um cachorro no lugar do filho, então ela quer ter filhos. Tem alguma coisa errada aí, né? Perfeito, você já identificou. Uhum. Né? Quer dizer, ela quer ou não quer? Quer dizer, na verdade ela quer ter o filho, mas ela quer ter o bônus do filho, não o ônus do filho. Porque o cão dá menos trabalho, vamos concordar, né? Exatamente. Primeiro, porque o filho é eterno. O cão vai durar 15 anos, 12 anos, 10 anos. Uhum. Né? Aliás, esse é um outro detalhe também. As pessoas pegam animais, elas se esquecem que elas vão viver 60, 70, 80 anos. O cão vai viver 10, 12, 15 anos, né? Então ele vai ter que lidar com a perda, né? Isso é uma coisa muito difícil. Eu acho que com certeza, aliás, eu acho não, é um momento mais difícil, é o momento da perda, né? É verdade. Qual que é o grande medo de um pai e de uma mãe? Ter que enterrar um filho. É o que acontece com o tutor, né? Ele tem um filho, que é o cachorro, e ele tem, normalmente, que enterrar esse animal, porque o animal vive menos. Se a gente estivesse falando de um elefante, uma tartaruga, uma baleia, vai viver 100, 200, 300 anos. Mas um cão vive esse tempo de 10, 12, 15 anos. Por isso que a dor é visceral, por isso que a pessoa sofre muito nas perdas, né? Doutor, para a gente caminhar para encerrar, queria que o senhor desse uma dica para quem está nos assistindo. A pessoa já tem o cão há algum tempo, assistiu o bate-papo, falou, estou fazendo tudo errado. Dá para mudar uma situação com um cão que já tem aí seus 2, 3, 4 anos? Jaqueline, dá para mudar sim. Eu só acho que o ideal é procurar um profissional que trabalha com comportamento, ou um veterinário psicanalista que trabalha com comportamento humano, né? Ela tem que procurar um profissional ou que trabalha com comportamento animal ou com o comportamento do tutor, porque isso não é tão simples. Imagina um cão com 8 anos que viveu nessa condição. Equivaleria uma pessoa de 60 anos que viveu, né, numa... Como é que você muda uma rotina dessa pessoa? Como é que você muda uma rotina? Né? Não é fácil. E a mudança de rotina vai trazer sofrimento, vai trazer estresse. Aliás, a definição de estresse é a dificuldade que o indivíduo tem de se adaptar a uma nova situação. Então, sempre que a gente muda, a gente sofre o estresse negativo, né? O distresse, como a gente diz. Então, uma ajuda profissional nessa hora, eu entendo, Jaqueline, super importante. Uhum. Doutor, para encerrar o bate-papo, qual que é a maneira certa, então, de repreender, de educar na hora? O senhor falou algumas coisas que eu já vi acontecer em várias casas. O animal fazer xixi no sofá, fazer xixi na cama, às vezes faz cocô no lugar onde não é para fazer, e o dono deixa. E daí o dono agora fala, eu não estou mais aguentando essa situação. Como repreender da maneira correta? Nunca agredir, nunca bater, mas com amor. Amor e pulso firme, sabe? É uma questão de postura. Educar não é bater, não é gritar, não é fazer escândalo. Educar é falar, Rex, para com isso. Pronto. É a tua energia, é a tua força. É assim que a gente fala também com um filho muitas vezes, né? É você se posicionar, né? E parafraseando Gandhi, ele dizia que a mudança que a gente quer no mundo começa pela gente. Então, se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que estar bem. É o que eu digo para os tutores de animais que chegam lá, por exemplo, com depressão e o cachorro deprimido. Ela quer que o cachorro saia do quadro de depressão, mas ela não sai. É a pessoa obesa ou com sobrepeso que tem um cachorro obeso ou com sobrepeso. Ela quer que o cachorro emagrece, mas ela não emagrece. Então, é começar pela gente. Talvez seja esse o caminho.
Eu vou encerrar já o nosso bate-papo. Doutor, eu posso falar então, finalizando o nosso bate-papo, que os nossos animais de estimação nos imitam? Pode, deve, super correto. Eles imitam, sim. É o processo de identificação na psicanálise. Da mesma forma que o filho se identifica com o pai, né, o cachorro se identifica com o seu tutor completamente. Isso não acontecia no passado, que o animal vivia no quintal, distante. Mas no processo de humanização é uma ligação muito estreita. Vamos fazer esse próximo bate-papo, então? Vamos falar sobre isso? Sobre essa... A gente já falou um pouquinho sobre isso no primeiro bate-papo com o doutor, mas acho que vale a pena a gente marcar o próximo. Aliás, ficaria aqui horas entrevistando o doutor, mas tem muita coisa boa ainda no nosso programa. Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui. Quem quiser entrar em contato, eu vou passar o site, que é www.marcosfernandes.vet.br www.marcosfernandes.vet.br. Mais uma vez, obrigada, doutor, e uma ótima tarde, Obrigado, viu? Jaqueline.